Olá amigos, como vão? Eu espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. Essa é a nossa lista de vídeos em que analisamos conflitos jurídicos reais que nos permitem avaliar a aplicação do direito nessa sociedade em que estamos inseridos. No vídeo de hoje, eu quero esclarecer alguns aspectos jurídicos relevantes do caso em que a apresentadora Val Marchiori teria dito que os cabelos da cantora Ludmilla pareceriam um bombril. Para isso, nós veremos as declarações que deram origem ao conflito, entenderemos a ação e poderemos, cada um de nós, formar opinião sobre as decisões judiciais que foram exaradas até o momento. Vamos juntos! No Carnaval de 2016, no desfile das escolas de samba do Grupo A do Rio de Janeiro, a cantora Ludmilla desfilou na posição de rainha da bateria da Acadêmicos do Salgueiro e, em decorrência disso, ela acabou aparecendo no programa TV Carnaval da Rede TV e foi objeto de comentários por parte desta apresentadora chamada Val Marchiori. E os comentários acabaram resultando na ação de que estamos tratando nesse vídeo. Então vamos começar por essas declarações da Val Marchiori. Eu vou colocar aqui o que foi dito no programa para que nós possamos determinar do que exatamente nós estamos falando. E também, obviamente, para que a opinião de vocês não seja formada pela minha descrição dos fatos, e sim pela descrição que vocês mesmos farão vendo os fatos. Vamos lá. Flávia, agora o cabelo, a fantasia tá bonita, ao meu ver. Maquiagem. Com a maquiagem. Agora, o cabelo. Hello! Oi, que é o cabelo? Eu acho que ela tá lindíssima. Esse cabelo dela. Tá bonita, Tá ela é perguntando negra. pra mim agora. Gente, ela esse tá cabelo negra. dela tá parecendo um bombril, gente. Que isso? Não. Eu acho que ela assume a mulher, ela é uma mulher negra, bonita, eu Não, acho que mas ela tá olha, assumindo. Eu não gostei. Mas Cada não é um cabelo. tem um Não, gosto. peraí. Mas não é cabelo dela isso, Olha gente. a mulata, o cabelo dela que lindo lá, dá licença. Isso é um Hello. aplique. E ela representa a Na mulher negra. verdade, bonita. olha Tudo só, bem na que ela é verdade negra. a gente usa aplique. Esse esquece meu o é cabelo. aplique. Eu também Que é matéria-prima, o que eles usaram para fazer essa fantasia? Ali são cristais, que mais? Cristais, Não tô vendo toda a fantasia. Deve ser cristais né? com plumas lá atrás. O pobre do passarinho que sofre com esse negócio dessa fantasia. Isso é material de primeira, Val Marchiori. Isso é tudo custa caro. Você não A fantasia está linda. Eu só não gostei do cabelo. Parece um bombril. Eu sou muito fã Mas da Não, estamos eu acho que parece um bombril, gente. Peraí, Nós estamos assim, falando de um cara, contexto gente, eu geral. acho que ela tá Vamos reforçar que este não é o cabelo Eu acho que tá super não é. bonita. da É um Ludmilla. É um aplique. Eu sei. hoje aqui, ó, no meu Flávia, foco. posso? É aplique. Dá licença, meninas, eu vou mas Mas eu o não aplique não gostei. tá legal. O Eu não aplique não tá gostei. legal. Olha aqui, ó, o meu é aplique, É ó. um aplique de Tá bombril, vendo? então. Exato. Não, Eu aplique acho que o de- aplique Não, não poderia é de ser bombril, melhor. vamos aqui zoar, né? Essas foram as declarações. Vocês ouviram, viram e o que foi visto não pode ser desvisto. E as minhas impressões são as seguintes. A tal da Marchiori começou sim criticando o cabelo da rainha da bateria. Só que isso gerou um claro constrangimento entre os outros participantes da cobertura. Todos eles, de um modo ou de outro, tentaram se afastar das declarações da Marchiori. E uma das apresentadoras, na tentativa de amenizar essas declarações, afirmou seguidas vezes que não se tratava do cabelo, mas de um aplique ou peruca ou algo assemelhado. Nisso vocês vão me perdoar, porque eu não sei muito bem o nome certo desses adereços, né? Mas o que essa apresentadora repetiu várias vezes e vocês viram foi que a crítica se referia ao adereço e não ao cabelo da cantora. Esse ponto é e será importante ao enfrentarmos os fundamentos da decisão. E é por isso que eu vou destacar mais uma vez a minha interpretação dessas declarações. Eu entendi
que a Val Marchiori se referiu aos cabelos da cantora, sim, e a outra apresentadora é que repetidas vezes tentou desviar o alvo da crítica, visivelmente constrangida que estava pelas declarações da comentarista. E foi em razão destas declarações que você viu e você ouviu que a cantora propôs a ação, que foi distribuída no dia 24 de fevereiro de 2016 para a terceira vara civil da regional da Ilha do Governador, da comarca da capital do Rio de Janeiro. E foi uma ação que acabou sendo objeto de algumas confusões procedimentais que inclusive acabaram atrasando a tramitação. A ação foi proposta inicialmente contra Val Marchiori e contra a Rede TV e pediu a condenação das réis à retratação pública em rede nacional pelo comentário depreciativo, ao pagamento de multas previstas na Lei de Imprensa de 1953 e ao pagamento de indenização no valor de R$300 mil a títulos de danos morais. Mais tarde, a Ludmilla chegaria a um acordo com a Rede TV, de modo que esta foi retirada do polo passivo da ação e deixou de ser ré. A partir desse momento, o embate se manteve apenas entre a Ludmilla e a Val Marchiori. A Marchiori até tentou entrar em contato com a cantora para resolver o problema extrajudicialmente, mas a iniciativa não foi bem recebida pela Ludmilla. Pois bem, a ação foi julgada por um grupo de sentenças ou em um grupo de sentenças criado no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esse grupo funciona como que um mutirão para agilizar o julgamento de ações paradas ou sem andamento, ações com tramitação longeva, nas palavras do próprio tribunal. Mas o problema é que a ação da Ludmilla não se enquadrava nos critérios estabelecidos para ser remetida a esse grupo de sentenças. Ou seja, a ação deveria ter sido, por lei, julgada pelo juiz daquela terceira vara civil, em respeito ao princípio do juiz natural, e acabou sendo julgada ao arrepio das regras por quem não deveria ter julgado. Então vejam só, houve uma primeira decisão que acabou anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 21 de agosto de 2019. Então vejam só, a ação é de 2016 e em 2019 o tribunal anulou a primeira sentença por incompetência de quem a havia proferido. Até então, a sentença anulada havia condenado a ré ao pagamento de indenização no valor de R$10 mil. Após a anulação, contudo, foi necessária a prolação de uma nova sentença. Então, essa decisão não teve efeitos. Na segunda sentença, dessa vez proferida por um juiz competente, ficou decidido basicamente o seguinte: o pedido da autora foi julgado procedente em parte e a apresentadora foi condenada ao pagamento do valor de R$30 mil a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde a data da publicação da sentença e juros legais desde a prática do evento, ou seja, desde as declarações lá em 2016. A autora, Ludmilla, ficou responsável pelo pagamento de 30% das custas do processo e a apresentadora responsável por 70% dessas custas. Essa segunda sentença foi objeto de recurso de apelação. E foi aí que a 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em decisão tomada por unanimidade dos desembargadores votantes, decidiu, no dia 24 de março agora de 2021, que as manifestações da apresentadora estariam inseridas em seu direito de crítica, derivado da liberdade de informação e de expressão. No entendimento do tribunal, a autora seria figura pública e, portanto, estaria submetida em maior grau
ao escrutínio da sociedade, tanto mais em um evento como o desfile das escolas de samba do Grupo A do Rio de Janeiro, o que a exporia tanto a elogios quanto a críticas. E aqui nós temos o principal aspecto fático em que se fundou a decisão. O judiciário tomou como fato que a crítica não havia sido dirigida aos cabelos, mas sim ao aplique, à peruca que havia sido utilizado pela autora. É isso que você encontra nessa passagem do acórdão, em cuja leitura eu peço que vocês me acompanhem. Com base nessa dinâmica fática, não há dúvidas de que o comentário da recorrente se referia à fantasia utilizada pela autora, em especial ao aplique ou peruca, e não ao seu próprio cabelo, ficando evidente, pela dinâmica fática, que o episódio está longe de ostentar cunho racista ou preconceituoso. Estão vendo? E essa mesma interpretação dos fatos pode ser encontrada na ementa do acórdão. Na tela. A análise do contexto em que foi proferido o comentário, da intenção da ré e de sua postura imediatamente após as palavras externadas, que conduz à conclusão de que a crítica foi direcionada ao aplique ou peruca que a autora estava utilizando no dia do desfile, parte integrante de sua fantasia e não ao seu próprio cabelo, ausência de conduta capaz de desqualificar ou ofender a autora em decorrência de sua cor de pele, tampouco de ridicularizá-la ou depreciar a pessoa. Aí está. Foi esse o fundamento pelo qual se decidiu que não havia um insulto de caráter racial nas declarações da apresentadora. E aqui, amigos, eu quero dar a minha opinião. Nós chegamos finalmente àquele ponto do vídeo em que eu perco os inscritos do canal. Vejam só, eu não interpretei o fato tal como fizeram os desembargadores. Não, senhores. Aos meus olhos, a Val Marchiori criticou o que imaginou serem os cabelos e foi corrigida, ou alertada, ou socorrida pela outra apresentadora que mencionou inúmeras vezes tratar-se de um aplique. O alvo dela foi sim o que imaginou ser uma característica física da autora. E a minha interpretação é essa. Sendo assim, estaria configurado aquele ilícito denominado injúria racial. Injúria racial, gente, para quem não sabe, é uma espécie de crime de racismo. E veja bem, crime de racismo. Eu não estou falando aqui de racismo estrutural, não. Eu estou falando de crime de racismo, que não é a mesma coisa e que pode sim ter como autor pessoa de qualquer raça ou fenótipo. Para que nós possamos concluir, a injúria racial está prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. E ela prevê uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa para quem tenha praticado essa injúria. De acordo com o dispositivo, injuriar seria ofender a dignidade ou o decoro de alguém utilizando elementos de raça, de cor, de etnia, de religião, de origem ou condição de pessoa idosa portadora de deficiência ou portadora de deficiência. Então, o crime de injúria racial se relaciona ao uso de palavras depreciativas referentes à raça ou cor, desde que com a intenção de ofender a vítima. Então, essa intenção é importante. Para que ocorra o crime, exige-se o dolo, a intenção de injuriar, a intenção de ofender. E o judiciário decidiu, sob o argumento de que o alvo da crítica eram os apliques, que o intuito não foi o de ofender, mas tão somente o de fazer a crítica jornalística que não estaria voltada a características físicas da autora Ludmilla. A ação, meus caros,
proposta pela Ludmilla não tem natureza de direito penal. O que ela pediu e pede é indenização. Então, dessa ação, a ré não sai condenada pela prática de um crime. Ainda assim, o reconhecimento de que as críticas teriam sido criminosas resultaria no reconhecimento do dever de indenizar. Foi isso o que o tribunal afastou nessa decisão, de cujos fundamentos eu, pelo menos, peço licença para discordar. E quanto a vocês, o que pensam disso tudo? Vocês concordam com a decisão do tribunal, com o modo como o tribunal interpretou os fatos? Vocês discordam? Digam aí o que lhes parece. A decisão, muito provavelmente, ainda será objeto de recurso aos tribunais superiores. E para ser honesto, eu duvido muito que o resultado de agora seja o fim do conflito. Muita água ainda vai girar em torno desse moinho e, bom, essa é uma outra história para um outro pôr do sol. Eu fico por aqui, amigos, obrigado pela atenção e eu espero encontrá-los em um próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e até lá!